Bom dia, estamos de volta aqui trazendo mais algumas notícias a respeito da situação da parte trabalhista previdenciária, né? Agora com as alterações previstas na medida provisória 927, publicado ontem no Diário Oficial da União, na qual o governo federal trouxe algumas flexibilizações das regras trabalhistas existentes. Tá? Vamos destacar aqui alguns pontos. Tratava-se muito da questão de redução de salário e jornada. Tá? Então, vamos dizer que a medida provisória não trata dessas condições, não regulamenta essa possibilidade. Tá? Então, quem estava esperando por esse fator, infelizmente a medida provisória não trouxe essa flexibilização, não normatizou nada em relação a isso. Teletrabalho, como a gente já havia orientado anteriormente, foi implementado lá com a reforma trabalhista. O governo agora deixou claro que nesse momento de calamidade pública torna-se desnecessária a formalização mediante o acordo individual, bastando o empregador definir se a natureza da operação permite a realização das atividades através de teletrabalho e acordar com o empregador a realização do mesmo. Tá? Antecipação de férias individuais. Agora é possível antecipar férias, inclusive, para o empregado que não tem período aquisitivo fechado, né? Desde que o mesmo seja informado com 48 horas de antecedência. Com relação ao pagamento, tem um destaque aqui que as férias agora podem ser pagas até o quinto dia útil. As férias conseguidas nesse período de vigência da calamidade pública podem ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao da concessão, ficando o terço de férias devido somente em 20 de dezembro. Tá? Então paga-se férias agora e o terço somente em 20 de dezembro. Isso vale para férias concedidas nesse período de vigência da calamidade pública. Tá? Com relação às férias coletivas, aplica-se a mesma regra de pagamento que está tratado para férias individuais. Também se exclui aqui a necessidade do prazo de comunicação com antecedência de 15 dias para o Ministério do Trabalho e os sindicatos. Né? Nos dois casos, tanto férias individuais e coletivas, a comunicação pode ser feita para o empregado mediante meios eletrônicos. Né? Com relação a aproveitamento e antecipação de feriados, o governo normatizou que os feriados não religiosos podem ser sim antecipados por decisão do empregador, desde que registrado em acordo, detalhando acordo individual, detalhando quais os feriados estão sendo antecipados. Né? O destaque aqui é a questão dos feriados religiosos. Tá? Se o empregador decidir incluir feriados religiosos nesse acordo, precisa sim da anuência do empregado. Tá? Com relação ao banco de horas, pode ser instituído um acordo individual, formal, com o empregado, na qual cria-se o banco de horas pela dispensa do empregado nesse período, no período que a empresa decidir parar total ou parcial suas atividades. Essas horas devem ser pagas, devem ser quitadas pelo empregado, né, em até 18 meses, limitado a uma jornada diária com acréscimo de até 2 horas. Ou seja, o empregado pode trabalhar até 10 horas por dia nos 18 meses após o término do estado de calamidade, para quitar as horas originadas nesse banco de horas criado nesse momento de crise. Tá? Com relação às medidas de segurança e saúde do trabalho, o governo normatizou agora a suspensão das exigências administrativas das NRs que tratam da parte de segurança e saúde do trabalho. Destaque aqui para a realização dos exames admissionais e periódicos, que ficam suspensos as suas exigências nesse período. Mantém-se a exigência do exame médico demissional, tá? Salvo se o empregado demitido possuir um exame periódico realizado nos últimos 6 meses. Né? Aí, nesse caso, esse exame periódico pode substituir sim o exame demissional. Tá? Com relação à suspensão do contrato, né? O contrato pode ser suspenso por até 4 meses, desde que o empregador possibilite ao empregado a participação do mesmo em curso de qualificação realizado à distância, tá?
Todos os benefícios conseguidos voluntariamente ao empregado devem ser mantidos. Aqui fica plano de saúde, entra vale refeição, cesta básica, tudo que foi concedido voluntariamente, tá, ao empregado deve ser mantido. Não fica registrado aqui, não ficou normatizada a questão de nenhuma bolsa de qualificação, como menciona lá o artigo 476A da CLT, né? Então isso deve ser acordado individualmente entre as partes, podendo ser determinado um valor a título de abono, sem incidência nenhuma, sem nenhuma configuração de remuneração salarial, tá? Sem nenhuma incidência de encargos. Com relação ainda à questão das férias, um destaque importante que a gente tem que fazer é que ficou priorizado aqui os grupos de risco. Então, os empregados que compõem grupo de risco devem sim ser priorizados nas concessões de férias, aplicando-se as mesmas regras já tratadas. Ok? Então, por enquanto, são essas as orientações. Nossa equipe está de prontidão. Qualquer notícia, nós voltamos a informá-los. Um grande abraço.